Olá, amigos do Portal Via Pública. Estamos de volta com Conversas com Dilmar Rodrigues, o seu espaço de bate-papo e entrevista de interesse da nossa comunidade. Toda semana tem sempre um assunto interessante, um convidado importante nas suas ações, no que faz, no que produz, no que constrói na nossa cidade e na nossa região. Tivemos aí na última semana, nós estamos gravando nosso programa nesta terça-feira, no último final de semana, o Brasil foi às urnas para eleger prefeitos e vereadores, e não foi diferente com curitibanos. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada do Conversas com o Dilmar Rodrigues, prefeito reeleito de Curitibanos, com 74,45% dos votos válidos, 14.904 votos. Prefeito Dudão é o nosso convidado. Prefeito, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ainda em ritmo de festa e vitória ou a rotina do trabalho já voltou? Não, já voltou a rotina do trabalho, mas primeiro eu quero agradecer pelo espaço, pela entrevista aí de uma via pública a todos vocês, esse importante meio de comunicação da cidade de Curitibanos. E para nós é uma alegria estarmos aqui conversando com vocês, mas posso dizer que já trabalhei muito ontem e hoje foi o dia inteiro de reuniões, já pensando nas tratativas de final de exercício, que é uma das preocupações de todo o governo. É interessante o prefeito falar disso, né, prefeito Dudão, pelo seguinte, né, ou seja, as atividades já retomaram e existe um mandato que ele precisa ser encerrado. Né? Não se emenda um mandato no outro sem ter um fechamento completo de contas, e esse exercício é o exercício do ano, é o mandato que precisa ser fechado e a população também precisa entender isso. Né? E por isso, esse voltar a trabalhar. Né? Exatamente. Nós saímos da eleição, estamos aí há 3 meses do final do exercício do mandato, nós temos uma série de responsabilidades para cumprir até o final do ano, com relação a todas as obras, a todos os serviços, a todas as secretarias, bem como também na situação financeira do município de Curitibanos, aonde hoje ficamos aí o dia inteiro nos reunindo com os secretários, né, e já tomando decisões importantes para que nós possamos tranquilamente encerrar o ano, encerrar o exercício e depois nós começarmos também já a pensar, a partir das nossas decisões, já de hoje, já começar a planejar o futuro de Curitibanos dos próximos 4 anos. Muito bem, estamos chegando ao final do mandato, desse primeiro mandato do prefeito Dudão, tá, com as alianças, nós vamos falar sobre isso também, com essa aliança que foi feita, mas deste primeiro mandato, que também tem uma aliança que foi forte e que o prefeito foi eleito, qual foi a marca? Qual foi a marca desses primeiros 4 anos que estão se encerrando, prefeito Dudão? Olha, eu digo para vocês assim, que a marca que eu deixo é a conversa, que é não é a confraternização, mas a maneira de governar, aonde a gente trouxe até o final praticamente todos os partidos junto conosco e agregando mais partidos ainda em prol de uma cidade. Então isso é uma marca, isso é um legado que nós temos, aonde o adversário político não é inimigo, eu já deixei claro isso ao longo desta administração. Tivemos um aliado que foi adversário, isso também é natural, isso faz parte da democracia, isso faz parte do dia a dia da gente e a gente respeita todas essas decisões, mas uma marca é a responsabilidade também com qual nós governamos o município de Curitibanos, e eu penso que através das minhas ações, das minhas atitudes, nós conseguimos também agregar mais partidos. Então, a honestidade, a responsabilidade e essa conversa onde todos puderam colocar o seu pensamento ao longo dos 4 anos, faz com que nós possamos deixar uma marca no município e também para os políticos de que nós precisamos caminhar no mesmo ritmo, caminhar no mesmo rumo, que se todo mundo defende a melhoria da cidade, defende a melhoria das condições de vida da nossa população, então nós temos que unir as nossas forças para que isso aconteça. Então isso é uma marca. Muito bem.
Curitibanos, ela vem na sua crescente, né, nos últimos anos, porque a região está crescendo, os investimentos aconteceram aí também, fruto de investimentos de empresários, do trabalho de políticos, e aqui vai de todas as siglas partidárias que também trabalharam por isso, e não só como prefeito, mas também com envolvimento político. O Dudão também participou disso, desse crescimento. Em que Curitibanos, na visão do Dudão, está melhor? No que nós evoluímos nesse período? Não, nós temos hoje, eu vou colocar para você a transformação que eu vi em Curitibanos desde que quando eu comecei a trabalhar na prefeitura. Isso já vai 30 anos atrás. Eu comecei como engenheiro para cuidar das estradas do interior, por isso eu conheço todo o município. E naquela época nós tínhamos fazendas, né? Um importante segmento econômico do município. Mas hoje nós temos as fazendas, temos as lavouras, e isso vem se transformando e melhorando significativamente o poder econômico da nossa população. Isso foi um passo, foi uma época, foi um ciclo. Nossa agricultura hoje é muito forte em função dessa transformação que houve no campo, com os nossos empresários, agricultores. Nós vimos a cidade nossa melhorarem muito nos bairros ao longo desses anos. A cidade nossa era uma cidade que há 30 anos já tinha esses mesmos bairros, mas era uma cidade espalhada, as casas eram distantes uma das outras. Hoje nós temos nos bairros, no Bom Jesus, no Getúlio, que foi o bairro mais novo, a concentração das residências, onde houve uma melhor condição dessa população ao longo desses anos aí que nós temos. Mas, sem sombra de dúvida, não é o legado, mas a transformação também que tem, é a melhoria do poder aquisitivo da população como um todo, eu falo. É claro que nós sabemos que existem segmentos ainda de pessoas que são assalariadas, e a nossa luta, o nosso discernimento através da prefeitura é trabalhar para que isso melhore ainda mais. A transformação que eu vejo quando eu saí candidato a vereador lá em 92, fui o vereador mais votado daquela eleição, é que o pessoal se desesperava atrás de um candidato. E hoje isso já diminuiu bastante, mas é claro que nós temos que fazer com que isso se transforme cada vez mais ainda numa melhora do setor econômico da população. E isso faz parte da nossa disposição e aonde é que nós vamos ter que trabalhar muito ainda para que todos tenham um poder aquisitivo necessário para um trabalho e a melhora do seu poder aquisitivo. E aí então nós sabemos que a cidade vai se transformar muito mais. A cidade hoje está mais bonita, a cidade hoje tem muito mais ruas pavimentadas, a cidade hoje tem muito mais serviços prestados, tanto para a comunidade como também para o visitante. Nós temos várias empresas fortes trabalhando aqui em Curitibanos. Um marco significativo foi a vinda da Bernec, e com isso nós estamos, e com a melhoria da agricultura, nós estamos passando e diminuindo e nos colocando muito bem em termos de arrecadação de ICM no governo do estado. Nós, de 300 municípios, hoje nós somos o 38º em arrecadação de ICM. Isso é um marco, isso é uma transformação, isso é uma conquista da população e dos governantes, das lideranças de curitibanos. Embora nós saibamos que através do FPM está havendo uma diminuição dos recursos para o município, que vem de uma crise do governo federal, e isso está pegando a gente, mas em compensação o ICM está balanceando. Então, nós sabemos, nós temos uma universidade federal que dia a dia está injetando dinheiro em Curitibanos, está trazendo pessoas com um desenvolvimento intelectual e está integrada já à sociedade. Isso é muito bom para curitibanos, pois que nós temos novas ideias, novos pensamentos. Então, eu vejo assim Curitibanos como uma cidade muito promissora, e essa transformação aos longos dos anos vai se acelerar muito mais agora. Eu vejo que nos próximos 10 anos, eu sinto isso, que nos próximos 10 anos, Curitibanos vai ser uma cidade que vai desenvolver mais que Fraiburgo, mais que Campos Novos, mais que Lages, mais que qualquer cidade vizinha nossa aqui da região.
embora nós saibamos que tem muitas coisas a serem vencidas ainda, e essa disposição que nós temos vai levar a isso. Mas já existe uma corrente caminhando para esse lado. Certo. Então isso é muito bom. Muito bem. O prefeito falou de nos próximos 10 anos. E quais são os desafios do próximo mandato que vai cobrir os próximos 4 anos, então desse vislumbrar de 10 anos desse nosso desenvolvimento curitibanos, quais são os desafios da administração pública para que esses 10 anos que o senhor está vislumbrando sejam realmente desse desenvolvimento? Quais são os nossos desafios, as nossas... aquilo de repente não foi feito, não foi feito como queria ou não aconteceu como o prefeito queria nesses primeiros 4 anos? Olha, não é bem como o prefeito queria e não aconteceu, mas existe sempre a situação financeira que nos atrasa no nosso dia a dia. O loteamento popular, que está em vias de ser terminado e ser colocado à disposição da comunidade mais simples, mais carente, isso é um marco que nós queremos deixar. Então isso nós vislumbramos já para o próximo ano. A área industrial, sem sombra de dúvida, vai fortalecer muito a nossa economia, pois que nós vamos fortalecer primeiro o empresário já estabelecido em Curitibanos. Nós consolidamos a medicina em Curitibanos através do vestibular em 2017 e a primeira turma para 2018, pelo menos as tratativas estão caminhando nesse sentido, e isso faz com que nós venhamos a projetar e ver Curitibanos nesses 4 anos, mas também mais para frente, e cada vez mais a Prefeitura estará mais pronta para esse desenvolvimento e se colocando à disposição de uma comunidade. Eu vejo que o esgotamento sanitário da cidade é um marco significativo para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, para nós melhorarmos em muitos nossos índices com relação ao índice de desenvolvimento humano, que ele faz parte disso aí, e nós continuamos e vamos ter que colocar todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho para aumentar a área de Curitibanos a ser coberta pelo esgotamento sanitário. Então, tudo isso, já começamos a luta, já começamos o trabalho. Os próximos 10 anos eles já começaram, os próximos 4 anos, então, na visão do prefeito, já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Você imagine, no campo da Universidade Federal, nos próximos 2 anos, quando nós estivermos instalando, quando a universidade estiver instalando o curso de medicina, e você projetar isso ali para 4 anos, onde o estudante de medicina estará trabalhando nos postos de saúde, estará trabalhando no setor de emergência do hospital e na nossa região toda. E você projeta isso para daqui 10 anos, como que vai ser? Aonde nós vamos ter especialistas em determinadas áreas, nós vamos ter doutores em determinadas áreas vindo ministrar aula em Curitibanos, mas nós vamos poder ter, num futuro, esses mesmos especialistas ou profissionais formados na medicina, trabalhando em Curitibanos e revertendo todo um processo que acontece hoje, que é nós levarmos a nossa população para Lages, para Chapecó, para Joaçaba, para Florianópolis, Curitiba, Joinville, Blumenau, nossos doentes. Todo dia, nós temos 6, 7 carros, micro-ônibus, a van levando o nosso pessoal. E fizemos com muita satisfação, mas quando nós conseguimos reverter esse processo, então eu vou dizer assim, isso vai uns 10 anos, e nesses 10 anos nós vamos ter, aí a partir do próximo ano, depois que se instalar a medicina, uma melhora significativa. Então nós temos que pensar a médio e a longo prazo. Então esse esforço das lideranças de Curitibanos, das entidades devidamente constituídas em avançar com a universidade, sinceramente e sem sombra de dúvida, vai valer a pena, porque isso vai ser uma transformação para o município. Muito bem. O prefeito Dudão falou da sua carreira política que começou em 1982, é isso? 92, é isso? Foi 92. Mas a gente vai fazer regredir um pouquinho com relação, nós precisamos falar um pouquinho sobre esta força política, e que eu diria que não é um partido, que é uma instituição. O PMDB, ela é uma instituição
que está presente na história do Brasil e seja no município, aqui em Curitibano, seja no estado e no Brasil hoje, com a presidência da República, que assumiu agora devido a todas essas situações, mas que sempre esteve presente, seja trabalhando na aprovação das leis como um partido muito forte, com maiores bancadas, seja no Senado como na Câmara dos Deputados. Né? Mas falando do PMDB, o PMDB de Curitibanos, que começa a firmar a sua história em Curitibanos a partir de 82, com a eleição de Armando Costa, e daí ficando 16 anos no poder, quebrou com esse poder, né, com uma dissidência saindo, Mário Doce assumindo, na disputa que o prefeito teve em 1996, e que muitos dizem que muitas vezes é preciso perder para depois saber ganhar. Né? Então, às vezes, a derrota pode nos ajudar. Mas eu quero dizer que esse partido realmente se solidifica, mesmo tendo ficado 8 anos, né, na oposição, com o prefeito Vanderlei, solidifica como a marca do maior partido, aquele que domina em Curitibanos. Que análise? Que força é essa desse PMDB? De onde vem toda essa força? Olha, eu diria assim, na minha pessoa, eu nasci participando, ainda quando criança, quando meu pai fundou o MDB, logo após a Revolução, idas de 1969, eu acho que foi liberado para formar os partidos no país, e o MDB teve a sua trajetória, sua luta, suas conquistas, e quando foi liberado para novos partidos, muitos trocaram a sigla, trocaram os números, e aí foi... E o MDB simplesmente acrescentou uma letra a mais, então nós já temos aí mais de 50 anos de trabalho, de luta, e eu coloco aí todos os nossos... No meu caso, os meus familiares, o meu pai. Mas existem muitos... pessoas de famílias tradicionais de curitibanos que participaram desse processo. E hoje, quando nós estamos à frente do município, ele faz parte. Cada um colocou um tijolo, cada um fez a sua parte. Em momentos difíceis, mesmo eu não sendo candidato, eu participei de eleições, como quando Ulisses Guimarães foi candidato a presidente, e você batia nas portas, o PMDB estava desgastado naquela época, mas era necessário você levar a mensagem e mostrar que sempre existe algo a mais a ser feito. Então, depois passou por momentos muito bons, que foi na época em que teve um plano, não lembro se foi no Sarney e tal, e que o PMDB elegeu 20 governadores, foi assim... 1986, né? Para a gente fazer esse resgate, onde o PMDB varreu o Brasil quase de ponta a ponta, realmente onde... assumiu essa ponta, essa marca de ser um partido realmente que varreu o país. De varrer o país, né? E quando nós estamos hoje defendendo aqui a prefeitura de Curitibanos, a gente poderia dizer, e eu recebi muito desses ao longo deste ano, do ano passado, mais precisamente, de correligionários pedindo para sair, colocar o nome à disposição, e muitas pessoas colocando, olha, vai para casa, você já fez a tua parte, é muito desgastante, sacrifica muito o candidato, a pessoa e também a sua família, você está na administração, principalmente numa administração municipal. E 8 anos você tem que se preparar muito, porque 4 se passam, 4 pela frente, existe muito trabalho a ser feito. E você vai ter que ter muita disposição. Então, tudo isso a gente pesa, coloca na balança, e quando vê que pela experiência, que pela necessidade também de novas lideranças, da formação, nós queremos dar esse nosso legado Mas essa força do PMDB vem disso. Vem justamente dessa situação aonde nós, principalmente da minha situação, nós colocamos o partido acima dos nossos interesses pessoais. Exatamente. Então aí nós chegamos a uma pergunta que chama a atenção, prefeito, e dentro dessa instituição do partido, porque nesses 4 anos nós tínhamos uma força política que era o partido do seu atual vice agora dessa legislatura, que tinha uma votação expressiva e que o PMDB conseguiu trazer para o seu lado, colocando como vice para ganhar a eleição.
O seu vice dessa eleição fez uma expressiva votação contra duas forças e neste ano veio para esse lado. Existe também um grande poder de aglutinação e de junção, de repente, vamos dizer assim, de anular forças do outro lado? Como é que essa é uma questão, prefeito, que eu faço, até por querer entender, por ter vivenciado esses últimos anos, de ter visto campanhas a nível estadual, dessa força realmente, de que este partido é uma instituição e que consegue trazer para o seu lado até os maiores adversários. O prefeito ri, mas essa é uma força que muitos precisam entender. Eu também gostaria. Mas eu acho que isso vem muito da trajetória como pessoa. A política ela é consequência do que nós somos na vida particular. E esse poder de aglutinação que em determinado momento eu demonstrei lá atrás foi porque o pessoal se coloca como partidário, assim como a gente, e os partidos se aglutinam porque eles dizem assim, olha, é uma pessoa que nós podemos confiar, é uma pessoa que honra com as suas palavras. E isso não te traz para a política. Então eu vejo que aquelas pessoas que tomam decisões, aglutinam num determinado momento, e no momento seguinte, quando conquistam, deixam de lado os seus companheiros, mesmo sendo de outros partidos, eles não conseguem mais aglutinar lá para frente. Então eu acho que isso, e tenho certeza que isso vem das posturas tomadas ao longo da vida, ao longo desses 4 anos que nós conseguimos aglutinar mais partidos, e nós também havíamos convidado o adversário desta eleição para fazer parte deste processo, pois que a cidade precisa dessa liderança toda unida em prol de melhorias, em prol de um desenvolvimento. Então, tranquilamente, se a gente se espelha em outros grandes líderes que passaram pelo país, pelo estado, aí o nosso governador Luiz Henrique, que ele tem esse poder, tinha esse poder de aglutinação, mas nós sabemos também que o respeito que é dado, ele é um respeito conquistado, é um respeito aonde as pessoas, eles veem com os olhos de quem realmente fez por merecer. Muito bem. Fica mais fácil governar sem oposição? Não digo sem oposição. Os meios de comunicação estão aí, cada vez mais fácil chega a informação para toda a população de curitibanos, mesmo que você tenha ou não tenha oposição. Fica mais fácil você conseguir, menos desgastante para um governante, você conseguir definir aonde você quer chegar. Isso sim fica bem mais fácil, pois você sempre está planejando e olhando para frente. Isso sim fica bem mais fácil. Pipoca daqui e dali, prefeito, a possibilidade, calma, prefeito, agora já está se sentindo a quadra. Não, pipoca dali... Um pouquinho. Pipoca daqui ou dali, a possibilidade de novas secretarias. Escutei, aqui eu quero ver se de repente se pensa a possibilidade, por exemplo, questão de área de cultura. Existe alguma coisa, pensa-se nisso, ou ela, simplesmente de onde ela está situada, ela vai ser ampliada nessa questão cultural, e a gente precisa falar, também já entrando nisso, que a nossa maior festa, ela passou por algumas transformações, e como é que ela vai ser tratada, e isso, como é que ela vai ser pensada nesse futuro? Bom, há 4 anos atrás, nesta mesma época, 3 meses antes da posse, eu fui olhar os salários dos secretários, fui me inteirar, que seria o próximo prefeito, o salário do prefeito e o salário do vice-prefeito. E por uma solicitação minha, e também em comum acordo com o vice-prefeito Aldo Douglas, nós solicitamos à Câmara de Vereadores que viessem abaixar o salário do prefeito e dos secretários. Isso gerou uma economia de R$1 milhão ao longo dos 4 anos. E com isso nós já começamos a determinar a maneira que o Dudão pensa e age com relação à responsabilidade que ele tem com o dinheiro dos impostos de cada cliente, de cada pessoa, de cada munícipe. Penso da mesma forma. Nós temos que criar uma estrutura maior? Não.
Nós temos estrutura necessária do tamanho que Curitibanos precisa. Eu não nomeei vários diretores em alguns setores ali da obras ou da educação. Fui nomeando ao longo do tempo aonde nós vimos que era necessário. Nós não vamos criar nenhuma secretaria. Isso é especulação. Vai criar uma secretaria da Agricultura. Não é necessário se criar e se gastar o valor de mais um secretário, pois a cultura é vinculada à educação, mas ela tem uma diretoria, ela tem uma estrutura. Nós temos que ver e verificar como é que vai ficar a ampliação do número de vagas nas CIs que nós estamos construindo. Uma CI, iniciamos aí, o Aldo deu a ordem de serviço a semana passada para iniciar mais uma CI, uma creche lá no bairro São Luís. Ainda hoje, nas nossas tratativas do que vai acontecer até o final do ano e para o ano que vem, nós estamos determinando que se verifique a possibilidade de se fazer ampliação da CI ali da Norma Bernec, bem como também do bairro São Francisco, para que nós possamos no próximo ano, se não no início, mas ao longo do ano, se criar mais vagas. Se cria mais vaga, tem mais gasto, tem mais merenda, tem mais uniforme, tem mais material didático, tem mais mochila, tem mais uma série de situações, tem mais professor, tem mais gastos com a manutenção dessa CI. Então nós temos que saber que isso é prioridade. Então vai ser direcionado justamente para o setor que todo mundo fala. Invista na educação, que você não se arrependa, pois que ali está uma geração que precisa do apoio da Prefeitura de Curitibanos, e isso nós vamos fazer, e já estamos tomando essas tratativas, e já vimos preparando já ao longo deste ano, para que nós pudéssemos chegar nesse momento e poder fazer essas ações ali, pois que nós precisamos. Com relação à cultura, por exemplo, nós estamos com 2 emendas do governo federal, conseguidas através do deputado federal Celso Maldani. Uma é para a construção do centro de eventos junto da Expocentro. Essa construção vem a fortalecer a festa, ou os eventos, ou os grandes eventos que podem ser realizados dentro da Expocentro naquele parque. Bem como também uma outra emenda, que somada as duas vai dar R$1.250.000, para uma concha acústica aqui na Praça Central. Essa concha acústica fará com que todos os nossos artistas possam ir lá se apresentar sem maiores delongas. Chega no sábado à tarde, se ele quer tocar uma gaita, fazer uma roda de chimarrão, fazer uma confraternização entre vários artistas, vai lá estar lá à disposição. Ou uma entidade, se ir lá se apresentar. E nós queremos fazer de tal forma essa concha acústica que todo o equipamento de som esteja instalado. Que isso facilita um monte e barateia para o artista e para mesmo o artista de rua, ele vir se apresentar. Ele não precisa contratar um som lá, gastar 300, 400 mil reais, 2 mil reais, conforme a qualidade do som. Então isso nós estamos incluindo na obra e incluindo essa situação do som. Então eu quero que tenha na praça um som ambiente para o sábado à tarde, para o domingo, mesmo que seja às vezes de playback, CD, alguma coisa assim, mas que tenha ali a nossa marca também nesse sentido. Então, Expocentro, a obra vai facilitar um monte a realização de uma festa com um baixíssimo custo. A festa será terceirizada novamente, pois que o modelo antigo, onde a prefeitura administrava, era um alto custo. E com esse alto custo nós tínhamos que sacrificar setores importantes da prefeitura, como saúde, como educação, como manutenção das estradas do interior. Então isso está descartado. Nós não podemos tirar recursos de uma festa para recursos de um setor desse para uma festa. Mas a festa tem que ser organizada de tal forma que a população tenha essa. Muito bem. O prefeito Dudão, já nos encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, e a gente vai se alongando e os assuntos são tão interessantes, até porque falar do que é nosso, da nossa cidade, nos empolga, e eu sempre tenho dito isso e disse isso, prefeito, não é nenhum elogio, autoelogio, mesmo não sendo dessa terra,
aprendi a gostar dessa terra, a respeitar essa terra, e por isso me empolga quando eu falo dela e das pessoas que querem trabalhar com ela. E para a gente ir encaminhando, ou seja, o prefeito tem uma visão de que nós precisamos cortar gastos. Então, se alguém imaginou de uma outra secretaria, então isso já não acontece, né? Isso já aconteceu no primeiro mandato com relação a cortar gastos com salário de secretários. Isso significa que é possível, então, ter todo esse pessoal, porque nós sabemos que muitas vezes a política é a barganha, você me apoia, mas o que eu te dou em troca? Né? Como é que é essa tratativa? Como é que se faz isso para que todo esse pessoal esteja presente e não esteja todo dia lá dizendo isso daí? Onde é que está o meu quinhão nessa composição? Bom, a administração ela tem muito poucos cargos a serem divididos com este ou aquele. Secretários, alguns diretores, e eu fui o prefeito que mais nomeei funcionários nos cargos comissionados e tal. E em todas as conversas que nós tivemos, eu disse que a minha maneira de agir, de decidir, de governar, não ia mudar por estar com este ou aquele partido. Então, eles já me conheciam, já sabiam como eu agia, e isso facilitou bastante, e foi lembrado a todo o pessoal. E é claro que você está com vários partidos e nós vamos conversar com todos eles, e eles sabem como é que eu faço, como é que eu ajo. Então, a minha postura continua a mesma. Nós vamos continuar, mesmo porque a população, sabendo que tem vários partidos, mas eles votaram numa composição, mas eles votaram no prefeito Dudão, votaram no vice Roque. E em cima disso, nós sabemos de que nós temos uma responsabilidade muito grande pela condução do município, e o povo não vai me perdoar se nós não administrarmos bem. Então, essa responsabilidade e esse grande acordo que nós fizemos é primeiro com a população. Curitibanos em primeiro lugar. Mas antes de encerrar, ali ainda da cultura, eu tenho que te dizer que nós, no nosso projeto de governo, plano de governo, nós colocamos ali o Jardim Botânico, aonde é anexo ao Parque de Exposição. Já está em processo de licitação a venda de pinos. Enquanto eu estava trabalhando na campanha, eu vinha alguns minutos por dia ou por semana dar as dicas que eu queria que acontecesse imediatamente com relação ao andamento deste parque. E ali nós vamos fazer com que também a população se reúna e tenha um local específico para eles se confraternizarem, e a cultura vai estar presente. Certamente, até porque a questão do pinho é uma questão também que vem se arrastando historicamente e tem uma questão burocrática que precisa ser... Por isso eu tenho pressa. Por isso tem pressa, exatamente. Nós temos pressa. Todos nós temos pressa, a cidade precisa disso também, importante. Prefeito Dudão, muito obrigado pela presença, algumas situações muito esclarecedoras, e se nós poderíamos aqui seguir, né, nessa conversa de informações, esclarecimentos de tudo que envolve a terra de Curitibanos. Agradecendo a sua presença, obrigado. Mais uma vez parabenizando pela vitória e desejando que esse final de mandato seja o mais feliz possível, e o vislumbrar de mais 4 anos à frente da administração de Curitibanos também seja de sucesso. Obrigado, Gilmar, pelo espaço, ao Via Pública. Agradecer à população de Curitibanos pela maneira, pela forma e pelo carinho que nós somos recebidos aí no comércio, na indústria e em suas casas, e podem ter certeza, eu vou retribuir isto tudo com muito trabalho, com muita dedicação e com muita responsabilidade. Obrigado a todos. Via Pública e o Conversas com Gilmar Rodrigues, muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Isso aí.